Bom dia, professor. Meu nome é Daniel Ferrari Leite. O nome dele é Pedro Luiz da Costa Júnior. E nós dois vamos explicar o nosso trabalho, que é aqui para ser entregue, se eu não me engano, dia 15 do 6, onde a gente tem que fazer um problema que pode ser resolvido pelos métodos que o senhor ensinou e depois resolver o problema pelos métodos. Basicamente, o problema que a gente escolheu foi imaginando assim que a gente tivesse que, por exemplo, que pavimentar uma rodovia. Aliás, uma calçada do lado de uma rodovia. Uma rodovia precisaria de muitos mais materiais. Aí a gente pensou que se a gente tivesse que pavimentar, a gente naturalmente teria que fazer o transporte dos materiais. E aí, para isso, a gente pensou que para o transporte a gente precisaria dos caminhões basculantes. Aí a gente pensou que, por exemplo, enfim, no programa ali que a gente fez, a gente precisaria de mais ou menos de 15 toneladas de concreto, 50 toneladas de areia e 40 toneladas de brita. Aí a gente pensou que para cada caminhão teria 5 tipos de caminhões que poderiam fazer a entrega. No caso, todos os caminhões teriam o mesmo custo, então a única coisa que a gente precisaria calcular seria calcular qual que seria o menor valor de caminhões que poderia ter o menor número necessário de cada caminhão para poder fazer completar a obra. Aí no caso seriam, como eu disse, 5 tipos de caminhões. O primeiro caminhão, que a gente chamou de B1, conseguiria 1 tonelada de concreto, 2 de areia e 3 de brita. O caminhão B2 seria 2 toneladas de concreto, 1 de areia e 3 de brita. O caminhão B3 seriam 4 toneladas de cimento. Ele não conseguiria carregar areia, ele só conseguiria 1 de brita. O caminhão tipo B4 também não conseguiria levar cimento, conseguiria 5 toneladas de areia e 1 de brita. E o caminhão B5 levaria 2,5 toneladas de cimento, 2 de areia e 2 de brita. Aí, para fazer o modelo algébrico, a gente fez mais ou menos desse jeito aqui, onde a gente considerou que Z era o número de caminhões. Então seria, no caso, o B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5. Aí os nossos limitadores seriam a quantidade de concreto, de cimento que seria necessário, de areia e de brita. Então aqui no caso aqui o primeiro, em relação aqui a cada caminhão, precisaria de B1 mais 2 B2, que são a quantidade, olhando aqui, por exemplo, aqui nessa tabela, se prestar atenção, o B1 tem 1 de cimento, B2 tem 2, B3 tem 4, B4 tem 0 e B5 tem 2,5. Então a gente botou aqui, por exemplo, B1 mais 2 B2 mais 4 B3. O B4 não leva cimento, então não estava aqui incluso. E mais 2,5 B5. Aí, pois, deveria ser maior ou igual à quantidade de cimento que seria necessário, que são 15 toneladas. E a gente... Tá aqui, foram esses aqui os limitadores aqui que a gente considerou. Aí, basicamente, ficou assim o modelo algébrico, certo? O Z deveria ter o menor valor possível. E o Pedro aqui vai explicar melhor os resultados e o resto que ele... Então, eu vou falar um pouco agora para vocês sobre a implementação. Para fazer essa implementação, a gente usou o Lindo. Então, a gente abriu o Lindo ali, colocou mínimo de B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5, subject to as restrições que a gente tinha. E aí, baseado nessas restrições, ele nos deu os seguintes resultados. O B1 era 10,41, o B2 era 0, o B3 era 0, o B4 era 5,1 e o B5 era 1,8. Como a gente não consegue levar metade de um caminhão ou porcentagens de um caminhão, a gente arredonda esses valores para cima. Então, nossos resultados foram que do B1 a gente vai precisar de 11 caminhões, 11 unidades dele, né? 11 vezes dele. Do B2, 0, do B3, 0, do B4, 6 e do B5, 2. Basicamente, a gente não vai precisar dos modelos basculantes do tipo 2 e 3, apenas dos outros 3 tipos de modelo que foram citados. Alguns desses modelos podem ser o basculante para semi-reboque, basculante de transferência, filhote de cachorro,
caçamba longa, entre outros. Mas o que a gente considerou para o problema foi o filhote de cachorro, caçamba longa, para semi-reboque. Aí, nossos resultados foram esses que eu acabei de falar, o 11, o 6 e o 2, respectivamente, para o caminhão basculante tipo 1, tipo 4 e tipo 5. O tipo 2 e o 3 foram 0. E a conclusão é que, para a resolução de problemas de engenharia, é muito interessante usar a pesquisa operacional. E a partir dela a gente consegue gerar um PL, e a partir desse PL a gente consegue, por meio dos softwares, pelos solvers, né, o Lindo e o Excel, a gente consegue resolver nossos problemas com mais facilidade. É basicamente isso.